E vamos de questão 178, que fala assim, ó. Estudantes de psicologia experimental estão analisando em um modelo matemático que foi desenvolvido a partir de um experimento com pombos. Nesse experimento, um alimento considerado como uma recompensa fornecida em quantidades Q para aves, com a possibilidade de atraso no tempo de entrega. O modelo matemático relaciona os valores reforçadores V1 e V2 de suas recompensas em quantidades Q1 e Q2 e seus respectivos tempos de atraso T1 e T2. Ao analisarem o caso em que o estudante Q1 é o dobro de Q2. Então, assim, ó, tá vendo isso aqui na forma? Bora facilitar a nossa vida aqui, ó. Q1 é o dobro de Q2, né? Então, bora colocar assim, ó, bora colocar que o Q2, na verdade, é o número 1 e que o Q1, na verdade, é o número 2, já que o Q1 é o dobro de Q2. Professor, a gente pode fazer isso? Pode. É como se fosse assim, a quantidade do primeiro é 1, a do outro é o dobro, que é 2. Você poderia também colocar 10 e 20. Eu coloquei dessa forma porque fica mais fácil, tá? Que a minha fórmula vai ficar assim, ó, V1 sobre V2, vai ficar em cima 2T2, igual a 2T2, sobre, embaixo, 1 vezes T1 é só T1. Que aí já dá uma diminuída na minha fórmula, beleza? Essas questões algébricas, a gente tem que saber lidar com essas letrinhas, tá bom? Então, a gente já usou essa informação aqui, ó, Q1 é o dobro de Q2. 5 estudantes fizeram as seguintes afirmações quando ele disse que o V1 será maior do que o V2. Gente, olha aqui comigo, ó. O V1 está dividido pelo V2. Para o V1 ser maior do que o V2, como é uma razão, o V1 sobre V2, essa razão tem que ser maior do que 1. Tá? Eu vou anotar assim, ó, V1 sobre V2, isso tem que ser maior do que 1. Por quê? Se o valor de cima for maior do que o de baixo, essa divisão, obviamente, vai ser maior do que 1. Porque se der 1, os dois são iguais. E se a divisão desse menor do que 1, o V2 que era maior, tá? Então, para o V1 ser maior do que o V2, já que eles estão divididos, a divisão dele tem que ser maior do que 1. E quem é V1 sobre V2 aqui, ó? Bora trocar por isso aqui, ó. 2T2 sobre T1. Então, vamos colocar aqui, ó. 2T2 sobre T1 tem que ser maior do que 1. O que que eu faço? Agora só sobrou T2 e T1, né? Eu vou pegar esse 2 que está multiplicando e passo dividindo, ó. Vai ficar T2 dividido para T1 tem que ser maior do que 1 sobre 2, que é meio, né? Que dividindo dá 0,5. Ou seja, a razão entre T2 e T1 tem que ser maior do que 0,5. Vamos ver o que a alternativa diz, ó. Letra A, do estudante 1. Pois Q1 é o dobro de Q2. Sempre? Não, não é sempre. Para dar certo, o T2 sobre o T1 tem que ser maior do que meio. Letra B. Apenas quando a razão, olha aqui, ó, entre T2 e T1 for maior do que meio, tá? Já bateu exatamente no que eu estou dizendo. Lembra que razão é divisão, a razão do T2 pelo T1 é maior do que meio, então já deu aqui a alternativa letra B.